Agora nós vamos direto para Pacaraima, no extremo norte de Roraima, cidade que faz fronteira direta com a Venezuela, onde está o nosso enviado especial, Fábio Diamante. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo ao Jornal do SBT News. Eu queria que você trouxesse o cenário da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. O que você tem visto aí nas últimas horas? Como está a movimentação? Boa noite. Oi, boa noite, Celso, boa noite, Marina, boa noite a todos. Olha, o dia aqui na fronteira foi considerado comum. A expectativa das autoridades era, de fato, com o possível aumento do fluxo de venezuelanos após a captura de Nicolás Maduro. Mas como tudo aconteceu durante o fim de semana e as tendas de atendimento aos estrangeiros aqui na fronteira só funcionam de segunda a sexta, havia uma expectativa em relação ao dia de hoje. Mas logo cedo o movimento foi normal, foi até considerado abaixo do normal e essa expectativa não se confirmou. O Exército chegou a dar uma entrevista coletiva hoje, o general Roberto Angrisani, ele até deu um dado interessante de que eles já vinham percebendo a queda desse fluxo desde o início da crise entre os Estados Unidos e a Venezuela. Então ele acredita que os 129 militares que atuam diretamente aqui na fronteira são suficientes, ele nem pensa em aumentar o efetivo, mas se for necessário, isso deve acontecer de maneira rápida. E, de fato, conversando com os militares, o que aconteceu hoje é o que se esperava, porque o aumento do fluxo de venezuelanos aqui na fronteira acontece desde 2018, principalmente, na fuga do regime de Maduro. Então, a queda dele é vista como uma possível volta. A gente conversou com muitos venezuelanos, tanto aqui quanto do lado de lá, na Venezuela, e a grande maioria vê essa queda com ressalvas, entendendo que muita coisa precisa acontecer, mas eles olham esse momento da história como uma chance de voltar para casa. Então, esse reflexo não faria sentido que acontecesse nesse momento aqui na fronteira. A expectativa é que tudo siga da mesma forma, com talvez a diminuição do fluxo, mas as autoridades permanecem atentas, porque se ele aumentar, é preciso atender toda essa população que vem para cá diariamente. Ô Fábio, há um grande número de habitantes venezuelanos aí em Pacaraima, né? Qual é o sentimento deles? A alegria por poder voltar à terra natal? Celso, é exatamente isso. Assim, a queda de Maduro causou uma alegria. A gente, quando estava vindo para cá, a gente passou por Boa Vista, né? A gente desceu lá e a gente passou por uma praça, um centro cívico, à noite, bem tarde da noite. Tinha uma quantidade enorme de venezuelanos festejando, bebendo, dançando. As mulheres, principalmente, muito emocionadas com a queda, porque falavam na possibilidade de voltar para casa. Eu conversei com uma jovem formada em engenharia na Venezuela, e ela contou para mim, chorando, que ela tinha vindo para o Brasil para trabalhar como operadora de caixa, porque ela não tinha condição de sobrevivência na Venezuela, só que a família dela ficou. Então ela vê essa queda como uma possibilidade. Então esse sentimento aqui, principalmente com essa população muito sofrida, né, com as consequências da ditadura, ele é muito forte mesmo, de que pode vir uma mudança benéfica para o povo venezuelano. Fábio Diamante, muito obrigado pelas informações direto da fronteira, né, do Brasil com a Venezuela, em Pacaraima. Muito obrigado. E durante uma coletiva com a imprensa em Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela, onde está o nosso enviado especial, o general da 1ª Brigada de Infantaria da Selva, Roberto Pereira, disse que nada mudou na fronteira e que não vê a necessidade de reforço no local. Vamos ouvir. Nesse momento, como o fluxo se manteve estável, não houve a necessidade de reforço. Obviamente, nós redobramos a nossa atenção aqui nesse local, um monitoramento maior, a presença mais constante aqui da nossa tropa, um patrulhamento mais constante durante o dia, mas em termos de efetivo, nós temos hoje 129 militares aqui nessa região, aqui no nosso PF, e obviamente temos tropas em Boa Vista, em condições de reforçar, se houver necessidade, mas até agora não sentimos essa necessidade. O confronto entre os dois países, inicialmente, não tem efeito, não tem relação com a atuação da nossa tropa aqui. Então, a atuação da nossa tropa aqui é a manutenção da inviolabilidade do território brasileiro e o apoio à Operação Acolhida. Então, a gente não vê relação entre um possível conflito e reflexo para nós. Então, não mudaremos a nossa atitude aqui.